Olá, hoje eu vim conversar com vocês sobre algo que eu venho percebendo na minha vida há algum tempo, eu diria que há uns 2 anos, que é como a forma como nós mudamos internamente se reflete na nossa forma de agir externamente e o impacto que isso tem nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Por exemplo, em decorrência de feridas do feminino, feridas da minha própria criança interior, tinha uma tendência, por exemplo, quando alguém me procurava, me solicitava, de imediatamente já dar um feedback, dar um retorno, mesmo às custas de sacrifício, mesmo que naquele momento eu tivesse com algo até mais urgente em termos pessoais para resolver. Eu dava um jeito de atender a solicitação, porque eu sentia que se assim não fizesse, aquela pessoa que me fez aquele pedido iria ficar magoada, chateada, decepcionada comigo. E pesava tanto esse medo de decepcionar, de magoar, que eu preferia fazer um sacrifício de algo que para mim podia ser mais urgente no momento do que ter esse peso nas minhas costas. Tamanha era a ferida interna, a carência, a necessidade de pertencimento e de aceitação. Na medida que eu fui amadurecendo, que fui percebendo o quanto isso me aprisionava e me maltratava, fazia com que eu me sentisse diminuída, porque o que acontecia é que a tendência é que esperemos das pessoas algo semelhante ao que a gente age. E não é uma forma equilibrada agir dessa forma como eu agia. E as pessoas que tinham mais equilíbrio agiam de forma diferente, né? Buscavam dar um feedback quando realmente tinham tempo, quando estavam com alguma segurança para dar um feedback de algo, para dar uma resposta ou para atender uma solicitação que porventura eu viesse a fazer, que era algo bem mais raro, porque quem tem essa ferida de necessidade de pertencimento tende a solicitar muito pouco, porque fica com receio de incomodar, de ser um estorvo. Então era algo muito raro, mas quando acontecia e eu não tinha um retorno da mesma forma que eu dava, né, imediato ou quase imediato, aquilo me maltratava demais. Eu me sentia desconsiderada, eu me sentia não vista e eu sentia até uma ingratidão em algumas situações. E isso me maltratava muito também, porque eu sentia isso, mas na maioria das vezes eu nem falava para a pessoa o que eu estava sentindo, porque eu não queria também entrar em confronto. Então eu guardava para dentro de mim toda essa, eu vou chamar assim, dessa dificuldade de lidar com esse imediatismo para me sentir querida. E ainda bem que com o passar do tempo, dos anos, eu fui resgatando a minha própria autoestima, a minha própria verdade, a minha própria inteireza. E hoje eu não ajo mais assim. Eu realmente procuro, né, dar o meu melhor dentro do que eu posso para as pessoas, mas sempre colocando como prioridade o que naquele momento é mais importante a ser feito. Se algo meu, algo pessoal está demandando mais atenção, eu vou realmente fazer aquilo que está demandando atenção, independente de uma solicitação de uma pessoa querida ou não. Eu vou então, hoje eu olho muito pelo lado do discernimento, do equilíbrio. E, por exemplo, uma situação que já aconteceu e que me magoava e que hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa e não me magoo mais se alguém fizer comigo, porque eu não vejo mais que isso seja nada demais. Que antigamente, se eu mandasse uma mensagem e a pessoa demorasse muito a me responder, eu achava aquilo uma falta de consideração. Eu me sentia muito excluída, eu achava assim, meu Deus, olha só, mandei, tem não sei quantos dias a pessoa não respondeu.
porque eu tinha uma tendência de rapidamente já respondia todas as mensagens, já falava com todo mundo, né? E hoje, por eu agora estar entendendo que essa dinâmica de funcionamento que eu atuava antigamente era uma dinâmica desequilibrada, equivocada, hoje eu muitas vezes me pego também demorando a responder, não por falta de consideração com a outra pessoa, mas porque naquele momento aquilo dali não é a prioridade, eu estou fazendo outras coisas, eu não acessei ainda determinada rede social naquele momento para poder já dar um feedback. Às vezes a gente olha, né, a mensagem e fala assim, vou responder quando tiver um tempo que eu quero responder bem direitinho, e aí termina que passa batido, e depois de um tempo é que você lembra. E hoje eu percebo que isso não é falta de amor do outro, não é falta de consideração necessariamente do outro. Muitas vezes é a dinâmica da própria vida mesmo, é a rotina, né, de muitas atividades a serem feitas, que termina que passa batido mesmo, né? E a pessoa depois de um tempo é que vai lembrar, e tudo bem ser assim, não precisa de ser tudo tão a ferro e fogo, tão rápido, tão urgente, né? Eu acho que isso daí não diminui um carinho, uma amizade, uma consideração de pessoas que realmente se gostam. Claro que tem casos e casos, né? Tem situações e situações, mas no geral, para coisas assim que não são nada que demandem de fato uma necessidade imediata de um retorno, não vejo mais isso como problema, não, ao contrário. Então, assim, tem amigas queridas, por exemplo, que hoje a gente se fala ocasionalmente, às vezes eu mando uma mensagem, essas amigas demoram aí algumas semanas para responder, e depois responde, e quando responde eu fico muito feliz quando vejo a resposta, mesmo que tenha feito muito tempo, e é um idem também, já aconteceu o contrário também, de eu demorar, depois quando eu me toquei, nossa, faz tanto tempo que mandou, eu nem respondi ainda, eu vou e respondo. Enfim, então, eu entendo que tudo que a gente modifica dentro da nossa dinâmica interior, todo tipo de crescimento que se tem um reflexo no todo, nunca fica só para nós. Por isso que aquela frase de Platão, que eu já falei em algum desses podcasts, é uma frase que para mim é bem norteadora e realmente me impactou muito e me serve como referência, que é o melhor que podemos fazer por quem amamos é crescer enquanto ser humano. E por que não extrapolar o melhor que podemos fazer pela humanidade, o melhor que podemos fazer para todos é crescermos enquanto seres humanos, porque a partir daí nos tornamos pessoas mais compreensivas, mais tolerantes, mais harmônicas e pessoas que estão para fazer realmente deixar um legado de amor, de paz e um legado de soma para o todo. Abraço para todos, paz e luz.